Eu passei ali à noite os olhos no meu mural lá no Face, porque como eu já tenho dito, fora fim de semana ou férias, qualquer coisa assim que eu tenho um pouco mais de elasticidade de tempo, eu fico ali só de manhã, de 7 até 8h30 mais ou menos. E não dá tempo depois de fazer mais nada relativo àquilo. Mas ontem à noite eu passei rapidamente e dei uma olhada num vídeo que eu tinha fixado no topo para ficar lá, porque me interessava que quem chegasse se deparasse com aquela mensagem fixada ali. Pois bem, aí tinha um rapazinho escrevendo lá, um rapazinho, força de expressão, já é um moço aí, talvez de uns 30 e poucos anos. Mas eu senti o nervosismo dele na pergunta, porque foi a respeito daquela minha mensagem ontem, se você já foi muito enganado pela Bíblia, e da Bíblia sem Jesus. E a pergunta dele é, mas como, Caio, a Bíblia sem Jesus, se Jesus está na Bíblia? Aí você quase que diz, né? Me tira o tubo. Me tira o tubo, meu Deus, me tira o tubo. Porque, sabendo que as pessoas pensam com esse nível de basicalidade, eu já respondi essa mesma pergunta milhares de vezes, né? Olha, Jesus está aqui dentro do livro, por essas razões tais. A construção do livro é uma artificialidade. Esses livros existiam separadamente. Os judeus puseram as primeiras ordens, de acordo com as conveniências e entendimentos deles. Quem leu as primeiras ordens depois de Jesus, as primeiras ordens dos livros antigos, do chamado Velho Testamento, leu a organização que os judeus fizeram. Certo. Só isso. E o surgimento das histórias sobre Jesus, primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas, depois João, e que são esses evangelhos que a gente tem, que a meu ver são os únicos de todos os outros evangelhos que eu já li, que são críveis. Os demais, sinceramente falando, não só foram escritos já 200 e tantos anos depois, mas já representavam interesses muito particularizados de seitas filosoficamente já muito desenvolvidas, já são evangelhozinhos muito ideológicos e justamente por isso muito bandeirosamente, sem isenção alguma. Então, esses 4 que estão aqui foram ajuntados nessa disposição, juntamente com a seleção de cartas de Paulo, de Pedro, de João, em meio a outros textos que circulavam à época, já por Constantino foi que veio a fazer esse ajuntamento no IV século. Aí a predeterminação de colocar isso tudo junto com o Velho Testamento judaico e formar um corpo só, também já é algo que vem posteriormente. As organizações internas de ordens de livros também vão obedecendo outro tipo de sequência. Prova disso, por exemplo, ontem eu li aqui Salmo 91 na minha Bíblia. Mas numa Bíblia comprada nas edições paulinas, por exemplo, da Igreja Católica, vai ser o Salmo 90, o 91, porque tem um suprimido aí. Um suprimido. Então você já vai ler com uma outra numeração. Isso salmo a menos? Isso são organizações que as instituições fazem. Aí o cara não consegue, ele pensa que quando Deus criou o mundo, ele também fez esse livro aqui, surgiu esse livro. E aí Deus disse, eu moro neste livro. Aí deu o livro pro cara. Deu o livro pro cara. Tá aí tá todo mundo manual de instrução, carregando. Aí, bom, antes de Deus criar o mundo, Deus criou a Bíblia. Aí Jesus vem. Jesus habita um livro. Não, porque tem um versículo que fala que ele fez todas as coisas meramente com sua própria palavra. Aí pronto, já tinha a Bíblia. Aí palavra de Deus para essas pessoas significa Bíblia. Eles não entendem que a palavra de Deus é Deus. Que a palavra é Deus, que Deus é palavra. Mas a cabeça não vai alcançar isso aí.
vão demorar a entender. Porque o cara ou entende isso por sofisticação filosófica, que é ou se muito não difícil. tiver tal coisa, só entende isso por iluminação profunda do espírito, no coração. Mas Do é tão contrário- óbvio, Caio. Hã? É tão óbvio que isso é apenas um livro. Ah, mas não, meu amigo. O enquadramento da mente religiosa faz o óbvio se tornar inatingível, inalcançável. Por isso eu sou herege. Só falo o óbvio. Mas se torna inatingível, inalcançável. Depois que o cara literalmente encasquetou de um determinado modo, ele é capaz de dizer isso. Como a Bíblia sem Jesus, Caio? Se Jesus está aqui, a Tá gente escrito abre a lá. Bíblia, está escrito aqui. A cabeça dele está ali, naquele nível, está preso no livro. Deus mora no livro. Está preso na letra. Né? É. E Deus mora no livro. Então é sério, é difícil. Existe as pessoas entenderem. Existe uma corrente filosófica cristã que fica perguntando se a palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia contém a palavra de Deus. Não tem? Não tem. Isso aí é a grande guerrinha do Arminiano, início do não sei, século eu nem sei o nome que eles do dão início isso. do século XX. Essa era a grande guerra nos seminários teológicos dos Estados Unidos, da Europa, e causaram algumas divisões em seminários históricos aqui no Brasil, se a Bíblia era, continha, a inerrância da Bíblia, né? Ela tinha que ser inerrante, tem que ser. Ontem tinha um cara lá me perguntando também, Caio, mas me diga, você crê ou não crê na inerrância da Bíblia? Eu digo, ai meu Deus, quando eu tinha 19, 20 anos, eu ainda tinha fôlego para ficar discutindo essas tolices infantis, né? Porque os caras estão presos à letra, a inerrância da Bíblia. Não, a Bíblia está cheia de erros. Quem não tem erro nenhum é a palavra de Deus, mas a Bíblia tem. A Bíblia Aí tem dá um nó na cabeça, mas qual a tipo de diferença? erro. A palavra de Deus é limpa, pura. A palavra de Deus não erra. A Bíblia está cheia de errinhos. Como também está cheio de obsolescências que venceram, bulas rasgadas, E também tem muitos acertos. passaram do prazo de validade. Os acertos são todos os que Jesus encarnou e validou. São os acertos eternos. É o princípio eterno. O resto era circunstância de um momento histórico. Eles não conseguem entender a evolução da revelação no processo histórico. Olha, a evolução da Da revelação no processo histórico. Não consegue entender que Deus é Deus, mas o homem é um ente inacabado. O homem é um ente em processo de criação constante. Porque depois que fomos criados, e do ponto de vista da nossa fisicalidade, da nossa constituição psíquica e espiritual, nós fomos criados para começarmos a sermos criados eternamente. Para entrarmos num processo de transformação eterna. Com a nossa queda, com a nossa desobediência, esse processo ganhou uma complexidade, uma profundidade extraordinária. A viagem que hoje eu faço, as recriações, as regenerações, a nova criatura, tudo isso que o Evangelho fala a respeito de que depois do sexto dia, em nós, Deus criará para sempre. Criará para sempre. Porque o meu eu real para Deus não foi criado no sexto dia, ele está criado em Cristo Jesus. Eu serei aquilo que em Cristo eu fui criado para ser quando chegar lá. Eu sou um cara que estou andando todo dia conscientemente na direção do meu nascimento eterno, que é quando eu me tornar como Jesus. Até lá somos criatura informe. Nós estamos aqui, em processo. Matéria informe. Em processo. Sendo mexidos e renovados e mudados e com o rosto olhando a luz, transformados de glória em glória, na direção dessa maturidade
Esse é o desenvolvimento da salvação, é a evolução progressiva desse caminho de glória na direção de nos tornarmos quem nós nascemos para ser, e só sabemos como é tal pessoa porque a temos definida em Jesus. Porque em Jesus eu sei exatamente como Deus é e sei exatamente como o homem tem que ser. VNV TV, o canal é você.